Vamos orar? Senhor, muito obrigado por oportunidade maravilhosa de estar aqui na tua casa com nossos irmãos. E o único propósito, Deus, que nos levou a sair dos trabalhos, tem gente aqui que está fora de casa aí tão cedo da manhã e às vezes nem almoçou, não jantou, quase certeza. Mas alguma coisa moveu para a gente estar aqui ouvindo a tua voz. Então, por favor, fale conosco. E não deixe que eu fale algo da minha cabeça, ou das minhas elucubrações. Não. Fale, por favor, Senhor. Os teus servos querem te ouvir, querem aprender. E já de antemão eu te peço que o que a gente escutar, a gente possa ser também cumpridor, não somente ouvinte, mas cumpridor da tua palavra. Nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho falado para muita gente aí que tem estado próximo de mim, né, assim, sabendo das últimas notícias do fronte, né, e eu sempre falo para o pessoal que a sensação que eu estou sentindo ultimamente é que eu estou mais contemplativo, viu, mano? Mais contemplativo. Aí um gaiato falou assim, então quer dizer que você acorda e fica, bom dia flores, bom dia sol. Eu falei, não é bem assim, mas estou mais contemplativo sim. Vocês devem estar sabendo, eu sou avô de uma garotinha linda, chamada Esther, e isso foi assim, muito surpreendente e muito abrupto, né? De repente você está olhando aquela coisinha linda assim para você, e você diz assim, rapaz, eu não tenho idade para isso, mas ela está ali, linda, e me fazendo, como eu falei, ficar assim mais contemplativa nessas coisas do mundo, e legal que também nas coisas da palavra de Deus também. Abra aí sua Bíblia, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Vocês já estão aqui nesse capítulo já há um bom tempo, que eu sei, né? Vocês já estão estudando várias parábolas, tá certo? E hoje nós estaremos encerrando essa série, esse ciclo de parábolas ali. Essa é a 7ª e a gente encerra aqui. Tem mais outra parábola, mas eu estou falando no capítulo 13, essa é a última, tá? E a gente vai ler só o versículo 47, eu vou ler até o 52. Todo mundo achou já? Todo mundo está aí com a Bíblia aberta? Então vamos lá. O reino dos céus é ainda semelhante. Opa, ele está falando ainda, ele está fazendo uma conexão, tá? Com tudo que foi falado, e o assunto aqui é reino. Tá bom? Então, de tudo que se foi falando, tem mais coisas ainda. De tudo que foi falado, ainda tem uma semelhança grande com uma rede, que ela, quando é lançada ao mar, ela recolhe peixes de toda espécie. Quando essa rede já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, eles escolhem os bons para os cestos e os ruins eles jogam fora, deitam fora. Assim será na consumação do século. O que é que vai acontecer? Os anjos vão sair, irão separar os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Aí o Senhor Jesus pergunta, ele está falando aqui para os discípulos, algumas parábolas, como a do semeador e tudo, ele falou para todo mundo, e depois o pessoal não entendeu, e ali, né, no momento ali mais íntimo com os seus discípulos, o pessoal tirou dúvida, me explica aí o que é que isso quer dizer e tal, mas essa aqui tem a peculiaridade, como algumas outras, tá certo? Que ele está falando especificamente para os discípulos, e agora, no versículo 52, ele está perguntando, no 51, vocês entenderam essas coisas aí que foi falado? E eles falaram, realmente nós entendemos, Senhor. Aí ele completa, por isso,
Todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Amém? Amém. Eu vou fazer uma pergunta que termina sendo retórica, porque eu sei que vocês já estão no terceiro ano, já estão perto de se graduar, já devem ter iniciado a monografia de vocês, eu tenho certeza disso, certo? Vocês estão concluindo esse discipulado, né? No terceiro ano. Então, o que é o reino dos céus? Primeira pergunta que eu vou fazer. Alguém quer se habilitar a falar com as suas próprias palavras? E aqui é uma aula, eu não queria que vocês ficassem calados, não. Que vocês pudessem participar. Alguém levantou a mão, um de cada vez? O que é o reino dos céus? Em poucas palavras. Quer falar, Patrícia? Não? Edson? Eu vou começar a chamar nome mesmo, assim, né? Hein? Nossa casa? Reino dos céus. Tá. Eu vou falar uma definição, pode ser aqui. O senhorio de Cristo. Lembra quando a gente diz reino? Eu nunca fui na Inglaterra, mas o pessoal fala que quando chega na Inglaterra, no aeroporto, que chega na imigração, aqueles policiais da imigração ali, pergunta no inglês bem britânico, e eu não vou falar, não vou gastar meu inglês, que hoje não é dia de domingo, mas ele pergunta assim, quanto tempo você vai passar no reino? Porque lá tem uma rainha. Quando nós falamos em reino, você já remete à imagem de um rei, um soberano, sentado no trono, tá? E isso aqui parece assim ser bem minimalista, um negócio bem pueril, mas não, isso é o ponto principal de tudo. Se todas as parábolas estão falando sobre o reino, então, às vezes você tem uma ideia meio que equivocada, né? E não é, às vezes eu vou dizer, você está interpretando, e a gente vai concluir depois esse estudo, falando sobre qual é o óculos que o Senhor tem colocado nas nossas visões, viu? Você que era contra pessoas a óculos, né? Enfim. Para que você enxergue não somente a vida, mas também a palavra de Deus, quando você estiver lendo. Com que óculos, com que visão você vai ter de todas as Escrituras? Então, quando se fala de reino dos céus, senhorio de Deus, você imagina um Deus, um rei soberano sentado no trono e súditos. Até a rainha Elizabeth, quando tem o beijamão, né? A gente brinca ali, quando Dom João VI chegou aqui com a família imperial aqui no Brasil, em 1810, né? Fugindo de Napoleão, e foi instituído esse beijamão, a pessoa se inclinando, né? Aquela coisa toda. Pronto, é essa a imagem que eu quero que vocês captem, tá certo? De tudo que nós estamos falando aqui, de alguém que reina. Quando você começa a assistir aqueles filmes assim de Robin Hood ou qualquer coisa, então normalmente você percebe um cavaleiro desapercebido andando em alguma terra e a pessoa chega assim, opa, você está entrando em área que não é sua, né? Aqui tem um dono, certo? Aqui tem um rei, entendeu? Então, essa é a ideia, tá bom? O segundo ponto seria que é um domínio, que eu estava falando nessas terras, sobre todas as coisas, tá certo? Então, a Inglaterra, tá certo? Aquele domínio, a rainha Elizabeth é a comandante suprema de todas as forças armadas da Inglaterra, a armada imperial, real, está sob o comando dela, e aquele vasto império está sob o comando daquela mulher. Então, vamos dar prosseguimento às parábolas do reino. Primeira coisa também que eu gostaria que vocês também tivessem assim na cabeça, essa noção, é o seguinte, pessoal, em que pese o Senhor Jesus Cristo, ele ter, como diz na palavra, em tudo ele falou-lhes por parábolas. É interessante que você saiba que as parábolas, elas não foram algo inédito do nosso Senhor Jesus Cristo, não foi. O povo do Oriente
seja ele babilônios, entendeu? Aquele povo que estava ali no crescente fértil, entendeu? Egípcio, o próprio povo hebreu. Esse costume de você citar as coisas por parábolas, né? Trazer algo que pudesse criar uma imagem na cabeça da pessoa. Presta atenção, olha para mim aqui. Criar uma imagem que a pessoa cresce, envelhece e nunca esquece. E o pior, e o melhor de tudo, pior não, o melhor de tudo, em determinadas situações na vida, ele traz a imagem muito viva daquele cotidiano, daquela coisa que foi o bisavô, que passou para o avô, que passou para o pai, que passou para ele, e ele dá uma resposta, termina dando respostas para a vida, porque ele está com aquela imagem muito nítida na mente dele. Porque foi uma história de algo que aconteceu. Exemplo, se você anda sempre de barco naquela época, entendeu? Então, o pai conta uma história de algo corriqueiro, né? Naquela situação, de modo que aquela criança nunca mais vai esquecer. Se a pessoa está olhando à noite, e à noite ela tem um significado, ou um tipo de estrela, ou se é uma noite que está nublada, ou se é uma noite chuvosa, a pessoa pega aquela ideia e traz uma história para que nunca mais aquilo saia da mente dele. Então, é isso que o Senhor Jesus Cristo pegou, um costume que já era, só que com uma característica muito mais impressionante, porque ele trouxe a salvação, a vida, né? O verdadeiro sentido de se viver, de uma forma assim bem simples e de assuntos que eles estavam acostumados. Eu não sei se vocês estão assistindo aquela série The Chosen, Os Escolhidos. Não? Só um ali está balançando a cabeça. Pô, vocês estão devagar demais. Quando acabar isso aqui, eu vou passar o link. É de graça, tá? E é muito fenomenal. Muito, muito, muito massa. Se vocês verem, é mais ou menos como é que o Senhor chama os discípulos. Eu estava assistindo, foi no sábado, eu, Karine e Rebeca, rapaz, quando chegou lá no chamado de Mateus, não tem como você não chorar. Está balançando a cabeça. É muito lindo. E você vê um Jesus bem relacional. E você vai ver lá como ele chama Pedro. E você vai ver a angústia que é você lançar uma rede e puxar e não vir nada, e no sol escaldando, porque às vezes você olha esse negócio assim meio romântico, acha que a coisa é bem... Não. Ali você começa a ver, e depois você vê aquele homem se aproximando, semblante bem tranquilo, e conversando com Pedro, e depois que tem aquela pesca maravilhosa, aí Pedro diz assim, não dá para a gente repetir isso outro dia não? Ele diz, Pedro, isso é o que menos importa, rapaz. Ao invés de peixe, você vai pescar homens. O que é isso? Então, não é complexo, você vai saber. Que coisa maravilhosa. Então, aquilo ali era cotidiano deles, que nunca mais eles esqueceriam. Só que essa parábola, ela perpassa tempos, épocas, e chega na rua Santa Elias, número 470, no dia 17 de maio de 2021. Timba, olhando para mim, escute, Timba, e não esqueça mais o significado que tem essas parábolas, tá bom? Então, era diferente dos mestres gregos que faziam, eles costumavam dar definições. O que é o amor? O amor é isso. Definições. Então, Jesus não entrou nessa vibe, tá? Ele trouxe histórias e que nunca mais você vai esquecer disso. Porque era o tipo de pessoa que falava como quem tem autoridade. Então, imagina, né? Se as histórias normalmente não saíam da cabeça das pessoas, imagina de uma pessoa que falava, não como os outros escribas e outros mestres, mas de alguém como tinha autoridade para falar. Então, nunca mais a gente vai esquecer o significado dessas parábolas aqui. Tá bem? Então, o seguinte, meus irmãos, a hermenêutica das parábolas, e aí vocês viram 6 ali, antes dessa que a gente leu agora, tá certo? Da rede. Ela vai traçando alguma coisa que se repete e termina agora, por isso que essa parábola também não foi contada por último, né?
né? E no cânon foi colocada como a última ali, depois dessas 6, porque ela vai, vamos dizer assim, consubstanciar, autenticar que tem uma coisa dizendo assim, olha, existe um reino que foi instaurado, tá certo? E existe um domínio que existe nesse globo terra. Então, nada está acontecendo por acaso, nada está jogado, entendeu? Então, quando você entende isso e vê esse domínio, quem estava aqui ontem de manhã? Vocês devem ter ouvido, quem não ouviu, assistam a pregação de Isaías, tá certo? Uma bênção, e ele falou, né? E a gente combinou, ele já me deu uma, né? Eu vou agora me apoiar naquela pregação, porque eu vou falar a mesma coisa, de domínio, de soberania, tá certo? De reino. E quando fala assim reino, imagine logo um soberano sentado no trono e súditos, tá certo? Então, se você não quer ver isso nas parábolas, vá lá em Apocalipse e você vai ver, tá certo? Os anciãos tirando as coroas, colocando no chão e dizendo assim: tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, porque com teu poder, com teu sangue, tu compraste povos, e aí você vai ver, e outros se inclinam com o rosto em terra e dizem: santo, santo, santo é o Senhor. É isso, é essa soberania, é esse domínio que está perpassando esse negócio todo, tá bem? Então, vamos embora. Então, quando alguém ver esse domínio de Deus, esse reino sendo instalado dentro da sua vida, dentro do seu coração, aí vai acontecer, eu estou fazendo um resuminho, para a gente entrar propriamente na rede, aí você vai ver que esse domínio, ele é tão maravilhoso, que você vai perceber que qualquer esforço, qualquer sacrifício para comprar, para ter esse domínio dentro de você, porque o que é que esse domínio fez na sua vida? Ele fez com que você perdoasse quem você não conseguia perdoar, ele fez que você fizesse coisas que você não conseguia fazer, simplesmente porque você saiu sendo levado por esse domínio, entendeu? Por esse reino, entendeu? Que eu agora faço parte de um reino que, entendeu? Está me levando a fazer coisas que eu nunca imaginaria que fizesse. Aí por isso que vale a pena, entendeu? Você se desfazer de tudo para conseguir aquilo, e você não consegue nunca se ver mais sem aquela joia, aquela bênção, né? Aquela pérola, tá certo? Esse domínio vai tornar você algo tão maravilhoso na sua vida que nenhum valor é alto demais para você perder esse domínio. É o tesouro escondido e é a pérola de grande valor, tá bom? É interessante vocês observarem que só Mateus fala sobre essa parábola, tá? Os pais da igreja, Crisóstomo, ele falou assim: essa é uma parábola terrível, que causa arrepios. Aí o Gregório, também outro pai da igreja, ele diz assim: o mais correto, presta atenção aqui, o mais correto seria você apenas ler, ouvir essa parábola e tremer na sua presença e não tentar explicá-la. Quase eu me apoderei mesmo dessa palavra de Gregório, iria tremer dentro da presença do que está escrito, iria ficar calado e nós iríamos orar e iríamos para casa. Entendeu? Por quê? Porque você começa a ler aqui que, diferentemente de tudo que você provou, que esse domínio realmente é bom, que esse domínio vale a pena você se desfazer de tudo, não tem valor maior que cubra, que compense, entendeu? Tudo é nada. Sabe aquele hino que a gente canta, que o brilho desse mundo se apaga antes da glória dele, dessa bênção? Pois é, agora, nessa parábola, é uma parábola assim num tom solene, que vai formar mais ou menos um derrancho, como a gente chama lá na caserna, um par com a parábola do trigo e do joio. Perceberam? Isso aqui era, inclusive, uma pergunta que eu iria fazer para vocês. Eu quero que vocês fiquem participando. Está todo mundo assim caladinho, né?
Eu tinha um professor de escola dominical, o professor Miguel, ele instigava mesmo e a turma tinha que responder, viu, Roberto? E quando a gente respondia, a gente ganhava uma ficha telefônica. Era uma festa, entendeu? Então, eu ia perguntar qual a parábola dessas que vocês já leram em Mateus 13, que é, bem dizer assim, similar à parábola da rede. É a trigo do joio. Por quê? Primeiro, ele começa dizendo, olha, existem bons e maus na tuia, como diz aqui no Nordeste. Vocês estão entendendo aqui? Tem gente que no Nordeste talvez não entenda, mas está tudo na tuia. Está tudo no mesmo saco, farinha do mesmo saco. Bons e maus. Lembra? Aí ele diz assim, tudo lado a lado, até que chega um dia. Tum. E assim vai ser também. Alguém que vai ser aceito, outro que vai ser rejeitado. Aí você começa a ver a parábola das bodas, lembra? Que o que faz a distinção é quem está com as vestes apropriadas para aquela festa nupcial. Uns que estão com a veste apropriada, outros que não estão. Aí a gente começa a ver a parábola do servo, né? Um servo mau e outros servos que são bons. Você vê a parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias. Você vê a parábola que ele diz que tem os bodes e os cordeiros, que ele vai fazer a separação. Então, por que eu falei e continuo falando, e olha para mim aqui, não perde o fio da meada, que isso aqui é tão solene? É que você queira ou não, vai haver um acerto de contas. A parábola que nós acabamos de ler, ele diz assim, olha, vai ter um arrastão, e vai chegar num local lá, e aqui na parábola é a praia, e que da mesma forma como foi com as virgens prudentes e as nécias, o servo bom e o servo mau, cabritos e cordeiros, né? Enfim, quem tem veste nupcial, quem não tem, vai ter uma separação sim. Vai ter uma separação sim. Por isso, eu gostaria de abrir um parênteses, já que nós estamos tocando nesse assunto tão solene, para falar o seguinte, quando eu estava estudando aqui, olhando esse tipo de ajustes, vamos dizer assim. A maioria das vezes, dos que têm a oportunidade de estar questionando por que foi colocado à parte, normalmente eles dizem, uns falavam, né? Senhor, abre-nos a porta. Foram as virgens nécias. E houve uma resposta: nunca vos conheci. Mas, Senhor, no teu nome nós não fizemos tantos sinais, nós fizemos isso, nós não curamos, não sei o quê, não sei o quê. Alguém aqui cura, faz sinais, faz alguma coisa? Imagina, aquela turma fazia tudo isso. E a resposta: nunca vos conheci. Então, esse é um parênteses que eu estou abrindo, já que nós estamos falando de reino, e nesse reino vai ter um momento de ajuste. Como é importante não somente você conhecer, mas você ser conhecido. As virgens tinham vestes nupciais, estavam com as lamparinas, com pouco azeite, mas estavam esperando o mesmo noivo. Ou seja, também estava todo mundo na tuia. Mas só que tem uma coisa, né? O noivo chega e diz assim, não conheço vocês. Percebe que é bem solene esse negócio? Porque, eu conheço, eu estou na tuia, como o trigo e o joio, como os peixes que estão na rede, vem todo mundo. Estamos aqui, sabemos fazer exatamente, estamos adestrados a fazer exatamente. Conheço, mas o que mais importante é você ser conhecido por ele, tá? Então, eu gostaria de abrir esse parênteses, porque nós estamos falando da consumação dos séculos, tá bom? O reino dos céus é semelhante a uma rede. Quando você lê esse termo rede aqui, no grego, sagek. Eu treinei isso aqui direto, mas eu acho que é isso aqui mesmo.
Sageg. Isso aqui não importa se eu estou falando certo ou não, né? Você acha que só Mano e Roberto que sabe grego. Então, vou falar. O termo é Sageg, que significa uma rede muito grande. Diferentemente de Mateus capítulo 4, versículo 18, quando Pedro, tá certo? Ele está lançando a rede e ele recebe o chamado de Cristo. Aquele termo de rede ali é um termo tipo uma tarrafa, tá certo? Quando Edson está lá, né, em Porto de Galinhas, naquela área ali, aí chega assim, ele mesmo joga aquele negócio. A rede que está falando aqui não é uma rede que podia ser lançada sozinho. Essa rede aqui, o termo que está sendo falado aqui, tá certo, pessoal? É uma rede grande. É uma rede que não conseguiria ser lançada por uma pessoa sozinho, por 2, 3. Normalmente era lançada, inclusive, até por 2 barcos. Ela normalmente fixava num local e ia com um barco navegando para outra parte, tentando fazer um círculo. E detalhe, essa rede assim, ela era muito grande, mais ou menos uns 100 metros assim, e ela tinha chumbos embaixo, na parte inferior dela, e alguma parte assim mais leve para deixá-la, né, fazer um contrapeso, vamos dizer assim. Porém, que garantisse que os cardumes não escapassem daquele arrasto, tá certo? Quando essa rede ela passava sendo lançada, ela era forçada a baixar pelo peso que ela tinha nas pontas até o casco ali do mar, tá certo? Iria arrastando. Não sei se vocês estão já começando a perceber que isso aí dá um entendimento que eu falei aqui, a gente ficou repetindo várias vezes, de domínio. Não tem como escapar desse negócio, entendeu? Não tem como escapar desse negócio. Essa é a ideia. Se a gente sair daqui, entendeu? Normalmente, quando a gente vai dar uma instrução, né, a gente começa a dizer assim: para atingirmos esse objetivo, nós vamos seguir esse sumário. Então, tudo que eu estou falando é sumário para atingir um objetivo que é: Deus reina. Reino dos céus, reino de Deus, é soberania. Não tem para onde escapar, não tem para onde, não tem peixe, entendeu, que vá sair. Nem que você seja um tricogato, uma beta, não sai. Está todo mundo debaixo de uma rede, tá certo? Invisível do mundo, que vai cercando você e arrastando. Ô André. Oi. Eu estava pensando justamente nisso, quando eu estava lendo hoje Ezequiel. Sim. E aí a palavra dura, né? Só profecia para acabar mesmo, né? Com tudo. Ezequiel. Aí eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou... Um versículo por dia, né? Para eu sair reforçada. Nada. Aí quando... Ela é da caixinha de promessa, tá? Só quer ouvir, né? Sim, mas diz aí, mas fala aí. Aí ele estava aqui, lamentações sobre Faraó, rei do Egito. Já tinha falado sobre todo o final do Egito, né? Que ia se acabar. E aí eu disse, né? Aí eu até anotei aqui que eram povos pagãos, eram povos que não adoravam a Deus, mas Deus reina independente desse povo adorar ou não a ele. E ia destruir, independente se eles acreditassem ou não em Deus. A justiça de Deus ia vir, né? Então eu lembrei de você falando isso, que Deus reina, independente do que a gente está pensando, a gente não quer, a gente quer, ele reina. Um exemplo máximo disso aí que você está falando é Ciro. Meu servo. Exemplo. Você acha que Faraó estava governando alguma coisa ali naquele embate de Moisés, ele e Arão com Faraó? Deus estava dizendo assim: vocês vão lá, ele vai endurecer o coração, mas é normal que isso aconteça aí, porque eu quero mostrar minhas maravilhas. E depois, lá em Romanos 9, ele vai dizer: eu endureço o coração de quem eu quero, entendeu? Fui eu que endureci o coração de Faraó, entendeu? Eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Vocês já estão começando, Timba foi a primeira a colocar o óculos, tá? Já ganhei minha ficha telefônica. Foi a primeira a colocar esse óculos, porque parece brincadeira, eu estou fazendo assim parábolas,
Mas é isso aí. Depois disso, os discípulos, eles colocaram esse óculos desse reino e não conseguiam enxergar mais nada. Então, aí por isso que você vê, esses camaradas, quando Paulo diz assim, olha, eu combati um bom combate. Opa, um bom combate? Então quer dizer que tem combates que não são bons. Mas o bom combate para ele era sofrer naufrágio, levar mordida entendeu? De víbora, era ser açoitado, era descer no cesto, era estar no meio do terremoto, é chicotada, é pedrada, é ser perseguido. O óculos desse camarada, agora, ele é um escriba versado no reino, que antes, com todo entendimento, sendo educado aos pés de Gamaliel, não era versado no reino. Já estou me adiantando aqui nas coisas, mas percebam. Então, meus irmãos, vamos seguir, tá? Então, o mar para os judeus significava uma palavrinha, caos. Até hoje, o mar, ele é, assim, misterioso, né? Eu gosto de mar, mas desde criança e até hoje, quando eu entro no mar, eu escuto a voz da minha mãe assim dizendo, o mar não tem cabelo. Olha como vocês estão vendo essa parábola, ninguém esquece, está vendo? Mas é isso, o mar sempre foi algo assim que relacionado para os judeus, né, o povo daquela época, como caos. Se você vê figuras antigas, antes mesmo das grandes navegações ali, que foi século XV, o mar, o pessoal mostrava com uns dragões, umas coisas malucas. Por quê? Porque era uma coisa assim, totalmente indecifrável, misteriosa, tenebrosa, caos. Mas a parábola da rede quer dizer que o reino de Deus, ele atua no meio do caos. Ele é uma rede de arrasto do caos, que vai arrastando tudo, uma rede invisível que vai saindo, trazendo tudo para que depois seja revelado. Nada que está sendo feito encoberto vai deixar de ser revelado. Arrasta tudo e coloca na praia para sofrer os holofotes de tudo. E quem é que vai fazer a avaliação de um ou de outro? Quem é que vai fazer? Da mesma forma como foi no trigo e no joio. Quem é que vai fazer? Está aí no texto. Quem é que vai fazer a separação? Os anjos. Aí eu fico pensando, já que eu estou usando esse óculos, ontem a gente estava escutando aquela mensagem abençoada da soberania de Deus, né? E por que você diz assim, o meu direito está sendo, né, despercebido, ninguém me percebe, não foi isso que foi falado ontem? E a resposta de Deus é o seguinte, olha para cima, olha para as estrelas do céu. Quem foi que fez esse negócio todo? Eu, o Senhor, fiz. Eu criei todo o exército de estrelas e eu chamo todas pelo nome, nenhuma vem a faltar. Aí eu, com essa visão, né, com esse óculos, eu estou lendo Êxodo, aí eu falando ontem com Rebeca, eu falei, Rebeca, vê que coisa interessante. A última praga, Deus falou assim, fale para Faraó, eu vou ferir todos os primogênitos. E ele fala assim, e são todos, desde do que se assenta no trono, ao filho da serva que está lá na mó, tá certo? E os animais. Aí eu falei, Rebeca, como é que isso aconteceu? Um rebanho imenso de ovelha, tudo branquinha. Quem é que nasceu primeiro ali? Ele sabe. Tem gente velho, tem gente novo que é o primogênito. Tem gente, como é que ele sabe? Ele falou que ia ser à meia-noite, né? Que o anjo da morte ia passar. Então tinha gente que sentia frio no Egito, cobria a cabeça toda com lençol. Poxa, como é que vai saber? Eu brincando com ela, né? Ele sabe. O arrasto vem. E no dia do acerto de contas, ele sabe. Eu lhe conheço. Aí você começa a ligar as coisas, você olha em Isaías e diz assim, eu tenho na palma da mão o seu nome escrito, eu não me esqueci de você não. Por isso que ele diz assim, como
eu vou me esquecer de você, rapaz? Você está dizendo que está esquecido. Vai chegar o acerto de contas, vai chegar o grande dia, entendeu? E aí você vai perceber que quando você estiver vendo a vida por esse óculos, com essas duas palavras, Deus reina, você vai começar a ser curado de muitas feridas, de muitas perguntas que você nem consegue responder e não sei o quê. Duas palavras, Deus reina. E ele não se confunde não, viu? Um rebanho de gado imenso. Ele sabia exatamente, é tu, e só, buf, caindo. Tu tinha capacidade de saber quem era? As ovelhinhas tudo branquinhas, não é interessante isso? Mas Deus falou assim, eu vou ferir o primogênito, inclusive dos rebanhos. É uma malha, sabe, coberta. É uma malha invisível que vem arrastando tudo. E a palavra de Deus diz que Ele vai trazer tudo na consumação do século para a luz. Todas as coisas vão ser colocadas diante do holofote. Vai ser um holofote assim mundial. Que a Bíblia diz que vai ser o trono branco. A sua vida vai ser projetada assim, para todo mundo. Lembra que Fubá fala muito assim, que o livro da vida é exatamente a biografia bíblica da nossa história? Pode ficar tranquilo, porque a gente está falando em eternidade, tá, pessoal? Então não fica pensando que sua vida tem só um pendrive de 1 tera. Não. Vai passar tudo, ó, mano. Vai ser colocado, vai ser um holofote ali, entendeu? Tudo vai vir à tona. Então, não depende de quem quer, não depende do que se faça, das virtudes, não depende. Vai ser colocado lá. Mas não precisa ter medo, tá? Porque muitas vezes a gente confunde, né? Esse acerto de contas, que a gente fala do trono branco. O nosso trono branco já aconteceu na cruz, tá? Mas a sua biografia todo dia vai passar lá. Até para você ver, como você vê hoje, a vida de Davi, com todos os percalços, e você diz assim, que graça tremenda é essa? E o universo todo, o mundo espiritual todo, vai dizer assim, realmente, como é que um cara desse foi salvo? Então não tem vergonha não, tá? Porque Davi, se ele estivesse aqui, ele dizia, mas rapaz, tu matasse. Tu pegasse a mulher do cara, ainda matasse o cara, não sei o quê. Tu teria vergonha? Pois é, pois está aqui, ó, está aqui. Então a nossa vida vai estar lá, tá certo? E não depende de quem quer, não depende do que você faça, das virtudes, a rede de arrasta está levando, o domínio do Senhor, o reino de Deus está arrastando tudo para uma consumação. E é interessante isso, ninguém escapa desse negócio não. Você pode fazer o que você quiser. Até os ímpios estão dentro desse negócio. Até os ímpios. Não escapa dessa rede de arrasto. Dessa soberania. Desse reino. Não escapa. Você vai chegar aonde Ele quer. Eu me lembro que quando eu estudava nessa parte de estratégias e tal... Então, no teatro de operações, tem uma tática que é chamada de barreiras de canalização. Eu vou dizer mais ou menos o que é isso. Talvez você, até pelo nome, você já está imaginando. Exemplo, vamos supor que isso aqui é uma faixa do terreno, entendeu? Então, o inimigo está vindo daqui, em direção à porta lá no final. E você quer que o inimigo, certo? Chegue ali naquele lado direito. Então o que é que você vai fazer? Ele está vindo aqui, você coloca um campo de mina aqui. Aí ele, mesmo que ele limpe esse campo de mina, mas a rota dele já não é mais como estava. Ele vai dar um clique para a direita. Aí coloca um fosso anticarro e ele vai dar mais um clique imperceptivelmente.
A gente chama isso de barreira de canalização, e nós vamos jogar ele numa área de engajamento, que também é chamada de área de matar. Ele vai ser canalizado para lá sem perceber. Fique com medo não. Essa rede arrasta, tá? Vocês estão seguros, né? Vocês não estão na cruz? Então tem que ter medo, mas é basicamente isso. Você vai ser canalizado para esse negócio, entendeu? Ele vai arrastar tudo para um final, não tem como. Esse negócio dessa rede, assim, quando a gente vê isso aqui, não se assemelha a Isaías 43? Abre aí. Todo mundo já sabe até de cor esse texto. Isaías 43, 13. Antes que houvesse dia, ele diz: eu sou, e ninguém há que possa escapar de minhas mãos, e ninguém há que possa escapar da minha rede. Tá? Operando eu, ou seja, arrastando eu, quem impedirá? Quem é que vai sair desse negócio? Ninguém. É um domínio assim muito grande. Em 2017 teve um filme aí que foi lançado, inclusive concorreu a Oscar, isso aí, é o diretor Christopher Nolan. Acho que vocês, não sei se vocês assistiram, Dunkirk, que é Dunkerque, né? A retirada de Dunkerque. Tem aí no Netflix, tem tudo. Mas esse filme fez um sucesso tremendo, e é um filme que retrata, já está dizendo, a retirada de Dunkerque, que foi chamado de Operação Dínamo, que ocorreu ali entre maio e o início de junho, final de maio e início de junho de 1940, quando 4.000 soldados ingleses estavam lá na costa francesa, bateram ali nos carros de Dunkerque, e Hitler vindo com seu exército nas costas. Eles ficaram encurralados. Outra coisa, não tinha embarcações para serem evacuados. E aí é acionada a Operação Dínamo, que os ingleses saem arrumando navios de guerra, navio baleeiro, iate, civis, todo mundo. Então o filme é isso aí. Mas o que é que acontece? O Christopher Nolan é um ator assim muito criativo. E quando você começa a assistir o filme, você não entende muito o filme. Você diz assim, não dá para entender. Primeiro, ele divide o filme em três situações. E uma hora está numa situação, outra hora está noutra, e você começa a se confundir se você não prestar muita atenção. Ele diz o seguinte: primeira situação, pier, que é a terra, é onde estão os soldados encurralados. Só que ele dá destaque para 2 soldados. A história dos 2 ali, né? Não vou dar spoiler, mas até um que rouba um coturno de um soldado morto tem um porquê depois no final. Aí ele coloca pier, ou seja, terra. Aí tem os 2 soldados, que ele enfoca a história, e ele coloca lá, 1 semana. Aí vem o segundo episódio, no meio do filme assim ele muda, aí começa, mar. Aí ele bota assim, 1 dia, e ele foca, são milhões, muitos barcos assim, sabe, civis, qualquer embarcação que tinha andando, sabe, pipocando assim, mas todo mundo se uniu para resgatar, tirar os soldados lá de Dunkerque. E foi uma façanha essa operação. Então ele começa com pier, terra, aí bota assim, 1 semana, destaca os 2 soldados. Aí, mar, aí ele bota 1 dia, e destaca uma embarcação que tem um pai, um filho dele, e um amigo do filho, de uns 14, 15 anos, que estava também para retirar os soldados lá de cima. E depois, numa outra cena, ele diz ar, que mostra os Spitfires, né, os aviões que davam cobertura para a embarcação para resgatar o pessoal lá. E ele dá destaque a um piloto lá. E detalhe, os pilotos tinham apenas 30 minutos, tá? Não, 1 semana, 1 dia e 1 hora. Ele tinha 1 hora para fazer essa escolta e voltar, porque senão não tinha combustível. Mas por que eu estou conversando isso tudo? Porque você começa a assistir um filme e você diz assim, rapaz, que conexão tem esse negócio aqui? Nada a ver, o negócio aqui.
Olha assim, mas só que o Christopher Nolan, ele é o diretor do filme, e ele está ali escrevendo. Os 2 soldados que estão no pier na terra estão dizendo assim, né, naquela situação: rapaz, estamos encurralados, Hitler está vindo, o mar na frente, será que o pessoal vem nos resgatar? Nós vamos morrer. Só que tem uma turma no barco navegando para resgatá-lo, tem um piloto navegando, e aí você começa a ver que o piloto era para ir 1 hora e voltar, mas para ele fazer a proteção daquela embarcação, ele arrisca mais 30 minutos. Aí você começa a entender, você diz assim: o que é que 30 minutos vai fazer de diferença na guerra? Uma guerra tremenda. É abatido, fica à deriva. Esse pai que vem com os filhos resgata esse pessoal, que chega juntamente com os outros para resgatar todo mundo e tira todo mundo lá de dentro. Então, assim, no final, todos os 400.000 soldados são retirados dali. E você começa a ver que você não entendia quando ele mostra a cena da terra, a cena do ar, a cena do mar, mas tudo se encaixa. É uma rede de arrasto, sabe? A soberania de Deus, vamos dizer assim. O diretor está traçando assim, diz assim: eu vou tirar os 400.000 de lá, e não tem conversa. Vão derrubar um avião, os 2 soldados estão pensando que ninguém está vindo, o que é que está acontecendo, ninguém está me vendo, e o diretor está dizendo assim: vai sair todo mundo. Então eu fico olhando assim, rapaz, como a coisa, a sensação de que não está acontecendo nada, está sim, tem uma rede invisível, coordenando tudo, arrastando tudo para uma consumação eterna, em nome de Jesus. E isso muda tudo na minha vida, tudo na sua vida, quando você tem isso muito claro, na sua visão de vida, na sua visão da palavra, no seu coração. 2 palavras: Deus reina. Deus reina. Isso vai curar tanta coisa. É aquele hino, né, que tem do Jorge Camargo, João Alexandre, tapeceiro, que ele diz assim: ele vai fazendo o seu trabalho, sabe o fim desde o começo. Que coisa maravilhosa. Aí tem uma cena também do filme O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, C.S. Lewis, né? Crônicas de Nárnia, quando o senhor Pelvis, que é o castor falante, e os meninos perguntam assim: mas Aslan é um leão? Ele fala: é um leão. Aí, mas ele é manso? Aí ele fala assim: não, ele não é manso, mas ele é bom. Isso quer dizer que vai ter um acerto final. Impossível. Que Deus é esse que vai lançar no inferno? E o C.S. Lewis, de uma forma magistral, né? Ele fala ali: ele é um leão. Ele é manso? Não, ele não é manso, mas ele é bom. Às vezes você faz assim: rapaz, será que essa rede realmente está abrangendo tudo na minha vida mesmo? Está arrastando tudo? Meus irmãos, isso é uma lei espiritual que, se você crer, vai fazer diferença na sua vida. Isso é igual a lei da gravidade. Não interessa se você acredita ou não, ela está lá. Se você pular de um canto assim, vai se esborrachar. Quer que você acredite ou não, ela está lá. E essa é uma lei espiritual, ela está funcionando, quer você queira ou não. Quer você queira ou não. O que é que diz ali Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19? Vamos ler. Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Lembra aquela musiquinha? Miqueias. Se eu souber. Rapidamente. Vai de novo. Joel. Olha só, está sendo filmado. Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Não cantou essa musiquinha? Não. A minha tia da EBD. Da EBF. Da EBD não
ensinou não. Então vai lá, lê aí. Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19. Oi? Vai lançar nossos pecados aonde? Nas profundezas do mar. Mas aqui a gente não leu que a rede de arrasto vem arrastando tudo? Eu já falei para vocês. Não fica nada em cola. Mas fique em paz, porque o grande trono branco já aconteceu para nós que somos salvos na cruz do Calvário. Mas até isso, a soberania dele vem. Ele diz, né? Lançou no mar. Isso é uma analogia que ele está fazendo. Mas a rede de arrasto, ela vai até a profundeza ali, ela tem uns chumbos ali embaixo, para não escapar nada. Não escapa nada desse domínio, dessa soberania. Não escapa nada. Nada. Mas a nossa biografia vai passar lá online. A biografia de alguns, quando estiver sendo transmitida, eu sei que vão ouvir The Oscar Goes to. Não vou nem olhar para eles. Esse é o ponto, pessoal. O reino controla tudo. E eu pergunto para você, quem é que está livre desse reino? Quem? Quer você compre ou não a pérola de grande valor? Quer você dê ou não valor ao que já está posto? Mas é uma rede de arrasto, tá? Tenha certeza. As nossas feridas vão ser saradas quando nós interpretarmos tudo sob a ótica do reino. A maioria das coisas vão se resolver, repito, quando nós estivermos bem fundo no nosso coração e crermos de todo o coração nessas duas palavras: Deus reina. Deus reina. Deus governa. Deus governa. Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao 11, que o pessoal, os teólogos chamam que é a kenosis, né? Que é o esvaziamento que Cristo teve, né? Deve existir dentro de nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, ele sendo Deus, né? Não usou por usurpação ser igual a Deus, e aquela coisa toda, se esvaziou, assumiu forma de servo e foi obediente, morte de cruz e tal. Aí no final ele diz assim: para que ao nome do Senhor, o que é que diz ali? Todos os joelhos se dobrem. Aonde? Nos céus, na terra e embaixo da terra. Vai já, vocês já estão com óculos dessa rede de arrasto aí. Se vocês não conseguirem ver isso aí, como é que é? Então todos no céu, na terra, embaixo da terra. Então está ficando alguma coisa de fora? E toda língua confere que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você consegue ver a rede arrastando tudo aí nesse negócio ou não? Aí depois, no finalzinho, ele começa, vamos lá para o final de Mateus 13. Ele diz assim que vocês entenderam todas essas coisas? É como se ele estivesse perguntando para a gente agora, né? Aí eles disseram assim: entendemos. Aí ele disse: então vou dizer uma coisa a você. Por isso, todo escriba versado no reino dos céus, tá? Escriba, o termo vem de, o termo do grego é grama, que aí você pode ver que vem de gramática e tudo. É o cara que é, desde a época de Esdras, que esses caras se dispuseram a se dedicar a entender, estudar, a praticar aquele negócio, entendeu? São os escribas. O pastor Sábio sempre fala, era um cara PhD, entendeu? Em Harvard, em divindade. Esse é o termo exatamente que ele usou quando ele deu essa aula aqui. Mas só que o seguinte, ele diz assim:
é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. O que você lê no Antigo Testamento, o que você lê no Novo e o que você aplica hoje. E ele está dizendo, vocês entenderam? Por isso, ou seja, essa rede de arrasto aí, leiam a Escritura toda, façam a leitura da sua vida, de acordo com esse domínio, com essa soberania. Aí você vai dizer assim, mas rapaz, a coisa na minha casa, eu tenho certeza que meu esposo é um tricogate que fugiu dessa rede. Não. É um tubarão-martelo que furou essa rede. É nada. É um peixe-espada fininho que furou. Não fura, não. Não escapa, não. Mas minha situação, meu esposo, meu filho, não tem jeito esse negócio. Escapuliu. Não escapuliu, não, mano. Escapuliu, não. Escapuliu. E um dia, nós vamos ver assim, dizer assim, rapaz, será que a gente hoje, você não já consegue olhar para trás e dizer assim, rapaz, foi livramento de Deus, cara. Como tem um amigo meu que era apaixonado por uma tal de Denise, ou ele namorava com essa menina, morria, mas a menina casou-se com outro, e hoje Denise mudou o corpo, né? Mudou um pouquinho, e ele diz assim, Senhor, que livramento. Ou seja, será que você não consegue, eu estou brincando assim, mas será que você não consegue olhar para trás hoje e já ver que realmente, meu Deus, houve uma barreira de canalização me levando ali para... Eu vou contar um negócio para vocês. Eu me formei e fui servir em Cuiabá, no Mato Grosso. Aí eu cheguei, junto com um amigo, Amirato, o nome dele, Edson Antônio Garcia Amirato. E a gente falou assim, Amirato, a gente vai aproveitar esse negócio aqui. E ele, Amirato, filho de pastor, os irmãos eram missionários lá não sei aonde, né, na África, sei lá como é que era. A outra era casada com um cara também que era missionário não sei aonde, o cara que veio de um berço assim, mas a gente falou assim, nós vamos aproveitar esse negócio aqui. Eu recém-formado, a gente vamos dividir um apartamento e nós fomos morar no residencial Paiaguás, um condomínio fechado, naquela época, 92, 93. Eu, esse baixinho aqui amostrado, com os cortes XR3, e a gente falou, vamos aproveitar. E para minha vergonha, eu e ele, nós tiramos uma foto, o Barbosa, né, que hoje é amigo meu, está trabalhando na mesma empresa que eu, lá em Brasília, casado com a Vandra, uma mulher de Deus. Barbosa tirou uma foto minha e dele com um rodo na mão. Que já dá para entender, né? A gente falou assim, nós vamos aproveitar esse negócio aqui, olha só. E eu era crente, viu? O mais hipócrita que tinha, mas era. Mas a gente estava se sentindo solto, assim. E eu me lembro que, acho que foi numa sexta-feira, eu fui passear no Shopping Goiabeiras. Aí, de repente, eu já estava conversando com a menina. Ela me ajudou a comprar um tênis. E eu falei assim, rapaz, você não quer sair comigo agora? Aqui? Ela falou, rapaz, não dá. Porque eu tenho uma prova para fazer na faculdade, não sei o quê, mas onde é que você mora? Eu falei, eu estou morando no Residencial Paiaguás. Ela falou, segunda-feira eu passo lá e a gente sai. E a menina era muito bonita. E eu falei, rapaz, certo, passei um dia disso, marcado. A gente vai e tal, a gente sai. Aí eu falei, e aí, eu sou daqui e tal, estou chegando agora, você tem alguma dica? Ela falou assim, você me leva quando você quiser. Eu falei, massa demais. Se for numa sexta, na quinta, não lembro direito. Só que eu caí na besteira de ir para a igreja presbiteriana de Cuiabá.
Cheguei lá, naquela época tinha 2 jovens que ficavam recebendo, pegando o nome e tal. Aí eu entrei, aí você está vindo de onde? Não, estou vindo, eu sou do Recife, mas estudava no Rio de Janeiro, chegando aqui agora e tal, não sei o que. Lá, não, tudo bem, está anotar aqui. Aí naquela época tinha esse negócio, leram o meu nome, está chegando, está visitando aqui e tal. Aí a turma veio conversar comigo. Aí teve um tal de Maurício Menezes, veio conversar comigo. Rapaz, o povo está chegando agora. Você está morando aonde? Eu falei, mas cara, o que você vai fazer amanhã? Eu nem me toquei, falei, não tenho nada na vida. Rapaz, eu vou te levar para uma reunião, cara, eu vou passar lá, eu lhe pego. Ele começou a me ensinar, eu botando dificuldade, sem entender. Ele falou, não se preocupa não, eu vou lhe pegar na sua casa. Então, pensei, né, veio assim por educação, pensei que não ia e tal. Na segunda-feira, me veio a lembrança da menina, e quando tocou a campainha, eu falei, Amirato, mandei bem, estou indo. Quando desci, quem estava me esperando lá? Maurício Melo Menezes, presidente dos Gideões, me botou dentro do carro. Quando eu entrei dentro da casa lá, estavam cantando lá, até hoje eu me lembro. Deus sabe que eu não estou aqui de coisa. Estava cantando no serviço do meu rei, eu sou feliz. Aí eu, que negócio, e a maioria tudo velho, né? Os Gideões naquela época. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Foi uma barreira de canalização que me jogou ali dentro, e eu não queria, eu queria aproveitar mesmo, já falei, eu estava com aquele rodo na mão. Acabou-se. A turma me acolheu de um jeito. Já começou aqui o seguinte, todas as reuniões de Gideões, quando acaba, tem uma comidazona farta e tal, e a turma, ele é solteiro, então é o seguinte, o que sobrar, faz uma marmitona aí para ele levar para casa e tudo. E eu cheguei a mirar, ele, puxa, sai isso com a menina, trouxe isso aqui. Eu falei, não sai com a menina não, eu trouxe essa comida que eu estou ouvindo na reunião. Enfim, esse pessoal não me deixou mais em paz, assim, né? Eu comecei me envolvendo na igreja, a esposa dele, Ramilza, me chamou para eu ser, ela foi superintendente da escola dominical, e a gente vai. Em 96 eu fui eleito presbítero, e naquele conselho ali, a turma me levando nos ombros, sabe? O reverendo José de Brito Cabral, o reverendo Joel Ribas Vaz, o Tambellini, o Maurício Menezes, que é presidente dos Gideões, foi presidente do Mackenzie. Era essa turma, e eu no meio daquela turma. E aí foi. Eu consigo escapar dessa rede de arrasto, pessoal? Você acha que seu filho vai escapar? Você acha que você vai escapar? É por isso que eu digo, a maioria das coisas vão se resolver no seu coração, na sua vida, quando essas 2 palavras se tornarem verdade no seu coração. Deus reina. Não é seu filho que vai escapar dessa rede de arrasto dele. Deus reina. Amém, meus irmãos? Amém. E eu acho que é só isso. 7h20. Quando são outros escribas versados no reino, eles vão até 8h30, 8 e pouco. Eu não consigo, não. Roberto, tu quer orar para a gente, cara? Para a gente. Que Deus abençoe, meus irmãos. Eu agradeço aí, porque é bom demais, é uma responsabilidade muito grande. Ontem eu estava desabafando com o Beto, eu falei, rapaz, eu estou na escola dominical, porque é o seguinte, como minha neta nasceu, eu fiquei uns 15 dias indo lá direto, né? Então a turma ficou dando aula na escola dominical por mim. Aí só que nesse domingo eles falaram, você vai dar aula de 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2, 3 João e Judas. Aí eu falei, só isso? Aí, ou seja, eu tendo que estudar, aquele abençoado mandou um zap dizendo que eu ia ter que dar aula na segunda. Eu falei, rapaz, como é que eu vou? Na segunda eu trabalho o dia todo, então, quando é hora, enfim. Aí cheguei até aqui, porque a rede de arrasto me trouxe isso. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Deus querido, que privilégio é esse de sabermos que não há nada mais precioso do que o teu domínio, o teu senhorio na nossa vida, na nossa história, na nossa existência. Pode ser um final de semana intenso,
como o nosso irmão André aqui comentou, pode ser um momento de vitória, um momento de aparente derrota. Não há nada melhor do que estarmos debaixo do senhorio de Cristo. Pai, nós temos nos debruçado aqui na Tua Palavra e o fazemos insistentemente porque o Senhor continua a ministrar aos nossos corações pela Tua Palavra. E eu sei que aqui, Pai, nesses dias, o Senhor tem arrancado raízes do domínio do mundo, arrancado raízes do domínio das circunstâncias e feito com que nós tenhamos as nossas raízes no domínio de Deus. Portanto, Pai, aplica a Tua Palavra e que os nossos olhos, que o nosso coração, eles vibrem com a certeza de que nós temos num alto e sublime trono um Deus todo-poderoso e que esse Deus nos ama. É a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Amém.